A paz do Senhor a todos, amém? Eu falei, a hora que nós começamos, o Vinícius abriu o culto, nós estávamos acho que em 4 ou 5 pessoas, né? E como eu estava sentada aqui na frente, eu não tinha visto para trás, mas glória a Deus, o Senhor os trouxe todos aqui, porque algo Ele tem para nos entregar nessa noite, amém? Desde domingo que eu estou com um culto, um louvor na cabeça. E na segunda-feira eu acordei aquele louvor na minha cabeça. Toda hora vinha o louvor na cabeça. E a gente aprende a observar os sinais que às vezes Deus nos entrega, né? E às vezes a gente deixa passar desapercebido. Eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo comigo nesse louvor? E o louvor falava sobre cura, cura. Aí quando eu comecei na segunda-feira a procurar a palavra para trazer, caía só em doença, enfermidade. Não é uma palavra gostosa de se ouvir, mas eu creio que algum propósito o Senhor colocou para que essa palavra viesse. E o tema da palavra é enfermidade na vida do crente. Amém? O Salmo 103:3 diz assim, não precisa abrir não. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Baseado nesse salmo, muitas pessoas acreditam que o crente, que é fiel a Deus, que tem buscado, não pode ser acometido de enfermidades. Tem gente que culpa a Deus quando alguma coisa ruim nos acontece, ou acha, porque nós estamos na presença do Senhor, nós estamos na igreja, Deus tem obrigação de nos curar. Por quê? Porque está dizendo aqui que Deus perdoa os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. Como isso é uma afirmação, a gente assume isso para tomar posse, mas como se fosse uma ordenança de Deus obrigatória. E não é bem assim. Todos nós, no nosso dia a dia, passamos sim por enfermidade. Quantas pessoas estão na igreja doentes? Porque nem sempre a doença é no físico. A doença pode estar na alma, a doença pode estar no espírito. Só que a gente só sente aquela que dói na carne, né? A gente só sabe pedir para Deus a cura dessa que está do lado externo. E às vezes a cura tem que ser primeiro tratada do lado interno, para que o externo possa ser curado. Amém? Então me deu para ver qual é a origem da doença. Porque eu acredito que Deus, quando nos criou, nos fez perfeito. E da onde veio a doença? Adão desfrutava de uma saúde perfeita quando ele estava lá no Jardim do Éden. Mas a partir do momento que ele pecou, foi quebrado o vínculo de comunhão dele com Deus, foi aonde a doença entrou. E entrou no corpo, na alma e no espírito. Isso muitas pessoas se baseando, então acham que toda doença é causada por um pecado, porque foi pelo pecado de Adão que se permitiu que a doença viesse. Nem todas as doenças são causadas por pecado. Algumas até são, mas a maioria não. Vamos ver o que diz em João 9:1-3. Todos acharam? Tem gente procurando. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Muitas vezes a gente acha que a gente está carregando uma doença por problema da nossa própria família. Porque eles falam que é herança hereditária, maldição até a 4ª geração, nós temos que pagar por aquilo que os nossos pais fizeram. E aqui Jesus mostra que há um outro motivo também, sem ser pelo pecado.
para que o nome dele venha a ser glorificado. É duro aos nossos olhos a gente aceitar isso, porque nenhum de nós gostaríamos de ter uma doença, né, uma enfermidade, para dizer que pode glorificar o Senhor. Ou então entrar num sofrimento muito grande para poder vir ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Quem será que em sã consciência fala, eu quero sim, eu quero sofrer toda a dor, eu quero ter toda a doença para lá na frente poder falar que Jesus me curou? É difícil aos nossos olhos a gente querer aceitar, porque nós queremos ser saudáveis. E às vezes nós estamos aqui passando sim por alguma situação para que lá na frente nós possamos glorificar. Eu tenho um caso na família, é lógico que nunca a gente aceita, né? Você nunca quer passar por isso. E essa pessoa que eu tenho na minha família, ela não pediu isso e acho que ninguém pediria. Mas é a forma com que você aceita aquilo que Deus coloca na tua vida. Essa menina era uma serva de Deus, eu cheguei num dos testemunhos aqui contar por cima, frequentadora da igreja, estava noiva, o noivo falou para ela, ou você serve a Deus, ou eu te largo. Se você não largar a Deus, sou eu que te largo. O rapaz era de Umbanda, pai de santo. Ela abriu mão do noivado para ficar com Deus. Essa menina foi assaltada, estuprada, perdeu totalmente a consciência, ela entra em convulsões tremendas, ela tem que ser entrada em estado de coma induzido para o cérebro ser desligado, para ela voltar. E isso até hoje. Ela tinha, acho que uns 18 anos, hoje ela já está com uns 32. E dali para frente os médicos falavam que ela não teria mais jeito. Ela chegou a ficar paralítica, depois com Deus, ela foi buscar e voltou a andar. Ela nunca questionou Deus do porquê que ela tinha que passar por aquilo. Foi uma coisa que mexeu demais comigo. Eu falei que foi o motivo que meu filho saiu da igreja, foi a doença dela. Mas ela é uma prova de fé tão grande em Deus, porque os médicos falaram que ela não poderia se casar, ela não poderia ter filhos, porque ela tem ataques convulsivos. Pois ela é casada, ela tem uma filha, a filha é a perfeita, é a razão da vida dela, e cada vez que dá as crises, ela se levanta de novo. O ano passado ela ficou 4 meses paralítica, emagreceu 22 quilos, não tinha mais chance nenhuma, médico nenhum mais queria pôr a mão, nem os hospitais aceitavam mais ela. E ela, numa oração pelo rádio, ela pegou aquilo como posse para ela, porque disse que o pastor falou até o nome dela na oração, ela se levantou. Se você vê hoje, ela está trabalhando, se formou em fotógrafa, ela não deixa Deus por nada. Eu nunca vi ela fazer um quê de Deus. E com isso ela levou a mãe para a igreja, o irmão para a igreja, o marido para a igreja. Eles estão tendo uma vida abençoada. Dessa enfermidade, que aos meus olhos eu falo, eu não queria isso para mim, eu não queria isso para um filho meu, não é verdade? Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela tem dado testemunhos em igreja, chamam ela para mostrar o testemunho vivo do que Deus faz. Porque a vida dela é uma vida só de milagres. A cada situação que ela enfrenta, Deus dá ali na mão. Mas é tão visível o milagre que Deus faz, que não tem como não acreditar. E com isso são vidas e mais vidas que ela está ganhando para Jesus. Se eu fosse levantar as pessoas que ela já ganhou para Jesus, teria mais do que uma igreja lotada. Sabe, às vezes a gente é tão difícil de ganhar alguém para Jesus, né? Nós com tanta saúde, com tanta perfeição, às vezes não somos capazes de falar para Jesus e estamos sendo abençoados. E Deus às vezes leva a pessoa numa situação dessa, para que o nome dele venha a ser glorificado. E nesse caso aqui também foi essa situação. Existe às vezes até enfermidades que a gente passa, que nos impede até de fazer bem feito a obra de Deus. E tem. Então Deus nos testa, Deus nos prova, para ver até onde a nossa fé vai nos manter na presença dele. A gente sabe que tem irmãs que não podem estar aqui sempre na igreja por causa da escada. Para subir a escada. Acho que é a mãe é a tua mãe, não é? Que tem problema nas pernas. Então a gente vê a dificuldade, mas com dificuldade, vem. É o Senhor nos provando, nos testando em fé, para que a gente não se afaste dele. Amém? O corpo pode estar debilitado pela doença, mas o espírito, como resultado da confiança de Deus, está forte. Olha, eu vi 2 situações diferentes, sabe?
dessa parte, porque realmente às vezes você olha assim, está tudo podre por fora, mas por dentro está inteiro. E você já viu o contrário, aquele que por fora está bonitão, a aparência está ótima, mas por dentro é podre. E nós temos que olhar, essa é a diferença, se a gente parar para pensar, de quem realmente serve a Deus e quem não serve. Eu lembro que uma pessoa que eu conheci, que era um pai de santo, fazia muito bem as pessoas, entre aspas, como fazia muito mal também, né? A gente sabe que é desse jeito. Aparentemente tinha tudo. Quando ele estava prestes a morrer, ou então foi acometido por uma enfermidade, ele foi apodrecendo. Apodrecendo. Primeiro cortou as pernas, depois vazava no ouvido, depois vazava na barriga. Quem via antes aquele homem forte, com espírito forte, que espírito que estava ali dentro para ser forte? Mas acabou podre. E depois eu vi um caso de um pastor, que estava numa doença caso terminal. Esse pertenceu à minha igreja, a filha dele pertenceu à minha igreja. Eu estava começando a me converter, eu falava assim, meu Deus, eu falei, como é que pode um pastor ficar num leito de morte, sofria, que você via que tinha que ficar alguém tratando, cuidando, mas consciente, ele estava totalmente consciente, mas só aguardando a hora de chegar. E eu falava, não acho justo, eu falava, não acho justo, Deus. É um servo teu, é um homem que sempre levou vidas para ti, chegar, tira, ou leva de uma vez, ou cura de uma vez, mas não deixa nesse sofrimento de dor. Eu fui visitar esse homem. Gente, a aparência dele era de uma tranquilidade, de uma paz. E ele só falava do amor de Deus. O corpo poderia estar fraco, mas o espírito dele, ele não deixou enfraquecer, porque ele sabia o que vinha para frente. A pessoa que é do mundo, ele olha para frente, ele não sabe o que o aguarda. Nós sabemos. Nós sabemos que se nós não cuidarmos agora, nós não recebemos depois. A vida eterna está nos aguardando. E nós temos que nos preparar para ela. Agora, e o ímpio? O que ele acha que tem no futuro dele? Ele não sabe. Quem não tem Deus, não sabe o que espera. Quem tem Deus, tem certeza do que o que nos aguarda. Amém? Nós temos vários exemplos de homens que foram fiéis a Deus na Bíblia e foram acometidos por enfermidade. Nós temos 2 Reis 20. Do 1 ao 11. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. E daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Esse já estava por Deus determinado que era o final de tempos dele. Então não tinha o que mudar. Mas ele vira o rosto, chora e clama a Deus. E lembrando a Deus de tudo o que ele tinha sido em fidelidade com Deus. Muitas vezes nós achamos que chorar é sinal de fraqueza. Não, chorar não é. Nós devemos sim nos quebrar diante de Deus
com choro, com clamor, para que Ele nos atenda. Que foi isto que moveu o coração de Deus para fazer com que voltasse atrás. A fidelidade e a entrega. Isso nós temos que fazer também. Porque Deus é o dono da vida. E a palavra final é sempre dele. Ele pode mudar a situação? Pode. Ele pode estender o tempo? Pode. Aqui Ezequias pede até uma prova onde ele volta a retroceder o sol na sombra das escadas. Ainda ele pede uma prova para Deus. Então, nós sabemos que da mão de Deus nós podemos esperar e receber tudo. Há também outros tipos de enfermidade que são de origem malignas. Marcos 9:17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles os trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Aqui nós vemos uma doença maligna. E a gente tem visto, quem participa de culto de libertação, vê muitas vezes a pessoa ser possuída assim, por demônios. A gente vê ser manifesto. Aqui era uma criança. Agora, que culpa tem a criança? Não seria nada concedido isso por graça de Deus a uma criança. É um poder maligno. Agora, nós quando servimos a Jesus, o inimigo não tem poder de adentrar nas nossas vidas. Se você está na presença de Deus, o inimigo te tenta, ele te provoca, ele te lança situações, mas ele te possuir não tem como, só com a permissão de Deus. O inimigo não toca na vida nem no espírito do servo do Senhor. Só com a permissão de Deus, como a gente conhece no livro de Jó, na história de Jó. Mas tinha que ter uma causa. Amém? Toda cura é divina, mas nem toda cura é miraculosa. Deus cura pelos meios naturais, Deus cura sem os meios naturais e Deus cura apesar dos meios naturais. Tem gente que não quer tomar remédio, tem gente que não quer ir ao médico porque acha que Deus vai curar. Tem outras pessoas, então, que preferem tomar remédio, ficar na dependência e não espera em Deus. Aqui nós estamos vendo que Deus, ele cura através do médico. Deus cura através do remédio. Mas não deixa de fazer a parte dele. Como existe cura, que não precisa nem de médico e nem de remédio. É a cura milagrosa do Senhor. Por isso que nem todas as curas são milagrosas. Todas são divinas. Porque todas nelas é Deus que guia a mão do médico. É Deus que guia o médico na hora de te receitar um remédio. Quando você está na presença de Deus. Quando você não tem Deus, você tem que cair na mão do homem mesmo e pedir a quem que te ajude. Amém? Há lugar para prevenção e cura. Porque o plano de Deus inclui tanto a medicina humana como a divina. Há lugar tanto para a oração da fé, quanto para a terapia do remédio. Há lugar tanto para a ação sobrenatural de Deus, quanto para a ação natural do conhecimento humano. A medicina não age fora de Deus, mas ela age como instrumento de Deus. Há muitas doenças que são atraídas por nós mesmos. Nós mesmos trazemos para a nossa vida, para dentro da nossa casa,
muitas enfermidades. Há vícios e comportamento desregrado que desencadeiam doenças, tanto no corpo como na alma. O álcool é um assaltante de milhões de cérebro. O álcool acaba com o cérebro das pessoas, com a consciência, ele anula. E quem obriga a gente a ingerir o álcool? Somos nós mesmos. E quanto de nós, que eu sei de testemunhos daqui, de pessoas que foram alcoólatras. Então, alguma consequência disso ainda vai ficar. Porque mesmo que você tenha se convertido, tudo aquilo você ingeriu. Você danificou aquilo que era de Deus. Sempre alguma sequela fica para a gente. Mas é onde, quando você vem para Deus, Ele coloca a mão e não deixa aquilo te atrapalhar. Mas nós temos que encarar isso como realidade. Porque fomos nós que provocamos isso lá atrás. Nós não podemos querer que Deus não permita que você... Quem bebeu álcool a vida inteira e de repente tem uma doença do fígado, ele vai querer culpar Deus da sua doença? Ou vai achar que Deus tem obrigação de curar? Deus vai colocar assim, médicos, remédios, tratamentos, e Ele junto para que você seja curado. Mas foi causado lá atrás. A doença coronária e o câncer, sabe onde eles estão empacotados? Nos maços de cigarro. Quantos de nós não fumamos? Quantos daqui já fumaram? Levanta a mão. A maioria. A maioria. Largamos? Glória a Deus. Eu larguei por Deus mesmo, porque acho que foi um dos vícios mais difíceis de eu largar. A bebida eu consegui largar com facilidade, mas o cigarro, não, eu já tinha sido batizada e eu não conseguia largar o cigarro. Eu ia ser ungida diaconisa quando eu falei para o pastor, eu não aceito. Eu falei para ele, porque eu não posso, como diaconisa, orar por uma pessoa com um bafo de cigarro. Não, eu falei, não, mas não é verdade? Imagina, porque você chega, você abraça a pessoa, muitas vezes você tem que falar perto do ouvido da pessoa, com bafo de cigarro, porque o cigarro, hoje eu sei que o cigarro fede. Eu não sabia, para mim eu tinha um cheiro maravilhoso, mas o cigarro fede. Porque eu falava, gente, eu cheirava isso, sabe? Hoje se alguém passa perto da minha casa fumando, na hora eu me toco, porque não tem nada em casa que pudesse estar cheirando isso. E eu falei para o pastor, eu não vou me ungir diaconisa enquanto eu não largar o cigarro. Ele fez assim, a consagração da diaconisa é domingo que vem. E eu lhe digo que até o sábado a senhora largou. E foi. Gente, foi uma coisa tão divina, tão de Deus, que eu fui lembrar depois de 3 dias que eu não estava fumando. Eu fumava 3 maços por dia. Eu fiquei 3 dias direto sem fumar e não me dei conta. Depois, o 3º dia que eu percebi que eu não estava fumando. Aí eu vi que a mão de Deus veio sobre a minha vida. E fui consagrada naquele dia que estava marcado mesmo. É Deus? Agora, posso ter alguma enfermidade em função disso? Posso. Por que não? Quantos anos eu fumei? Eu trouxe aquilo para a minha vida. Então, nós temos que ter essa consciência. Mas não Deus não fez? Ele fez eu largar. Hoje, e vou falar, olha, qualquer vício, mesmo que esteja fora aqui da doença, se nós não tivermos na presença de Deus, a gente cai de novo. Porque se uma pessoa fumar do meu lado, minha boca enche de água. Tem gente que fala que pega nojo. Eu não peguei nojo, porque eu sei que aquilo é minha fraqueza. Então, se eu não estiver forte com o meu espírito em Deus, eu caio de novo na tentação e eu vou trazer a doença de novo para dentro da minha casa. E acho que isso é em tudo. Quem é viciado em droga, principalmente em droga. Se você não estiver firme com Deus e falando, não, eu não quero. Pode vir a vontade que for, mas eu não quero. Para mim é o melhor não ter. Porque às vezes quando vinha a vontade, eu falava, mas eu estou tão bem, por que eu vou voltar lá para trás? Se eu estou vendo que está tudo melhor daqui para frente. Então essa determinação a gente tem que ter no coração para conseguir realmente vencer esses vícios. A AIDS ainda hoje é uma doença com grande risco de contágio, pois ao mesmo tempo que os preservativos tentam evitar as consequências, ele também estimula a causa. Então continua provocando. Há também doenças que dizem ser da vida moderna, é nessa aqui que eu vou entrar mais. Essas daqui foram mais passageiras. É a depressão, chamada a doença do século. Antes, para mim, depressão era doença de rico. Verdade.
de quem tinha a mente vazia, do que não tinha o que fazer. Então tinha que procurar analista, tinha que procurar psicólogo, e só quem podia pagar. No meu modo de ver, era desse jeito. Hoje eu aprendi que não. Depressão é uma doença e pode alcançar a qualquer um de nós. Nós temos que estar atentos a isso. É comum as pessoas confundirem depressão com tristeza, mas a tristeza é apenas um sintoma da depressão. Vários são os fatores que podem causar a depressão. Excesso de medicação. Quantas pessoas não se entopem de remédio para emagrecer? Sem uma direção, sem uma indicação médica. Fulano fala que aquilo é bom, você toma. Fulano fala que aquilo é bom, você toma. Olha, faz chá daquilo. É desse jeito. Não, olha, tem eu lembro que tinha, como é que era? A dieta da maçã, né? Você come maçã 24 horas por dia, não pode comer mais nada. E vamos fazer. As propagandas que a gente vê na televisão, no rádio, dos remédios que tiram o apetite. Tudo isso é um fator que pode te levar à depressão. Período pós-parto pode levar uma mulher à depressão. Período pós-luto, esse é muito grande, é comum. A gente vê a pessoa, a gente acha que é uma tristeza temporária porque perdeu um ente querido, mas se você não tiver Deus do teu lado, aquilo te leva tão profundo, tão pro poço, te levando até a morte. É uma depressão real. Mas muitos ainda temem de afirmar que o crente jamais fica deprimido. Alguém acredita que o crente não precisa ficar deprimido? Nós podemos ficar deprimidos? Podemos, né? Porém, vamos ver na Bíblia um caso de um servo de Deus que enfrentou essa enfermidade. Então, depressão é a doença do século? Eu vou contar um caso da Bíblia lá de trás, ó. Apenas é dado o nome, a doença já existe há muito tempo. É que a modernidade vai invertendo as situações, né, para atrair as pessoas. Profeta Elias. O profeta Elias foi um homem levantado por Deus em Israel, num tempo de crise política e apostasia religiosa. Ele ousadamente confrontou os pecados do rei Acabe, chamou a nação indecisa a pôr sua confiança em Deus e triunfou valentemente contra os profetas de Baal. Nós conhecemos a história, sozinho. Ele não teve medo de enfrentar o rei, ele não teve medo de enfrentar os profetas, ele se via sozinho ali, ele foi ousado, um homem valente, usado por Deus. Mas Elias não era nenhum homem, nem super-homem, nem super-crente. Ele era um homem semelhante a nós. Depois de muitas vitórias, ele ficou deprimido e pediu para si a morte. Como é que pode uma pessoa, se está na presença de Deus, ser usado tão por Deus, você se vê diante de um rei e você peitar o rei? Porque foi o que ele fez, ele afrontou e segurou. Ele enfrentou 400 profetas, ele clamou a Deus, Deus deu a resposta ali para que todo o povo visse. E aí ele vem pedir a morte? O que leva um homem que de repente está lá e de repente cai? 1 Reis 19, 2. Vamos ver as causas e a cura da depressão de Elias. Quais foram as causas da depressão de Elias? 1 Reis 19, 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ele tinha conseguido, ele não, exterminar os 400 profetas. O que nós vemos aqui? Que Elias, nessa hora, ele não olhou para Deus, ele olhou para a situação. Ele ficou com medo do que a rainha estava falando, que estava jurando ele de morte. E ele fugiu.
Então, a primeira causa que leva você a entrar numa depressão, desviar os olhos de Deus e se fixar nas circunstâncias. E é o que a gente faz. A gente entra tanto para dentro dos problemas que a gente está passando, da situação que a gente está passando, que você para de olhar para Deus. E a partir do momento que você faz isso, o seu problema só aumenta. Aquele fator só cresce. Então foi a primeira causa da depressão de Elias. Sempre que desviamos nossos olhos de Deus e nos fixamos na circunstância, nós afundamos em desespero, pois as circunstâncias são maiores que as nossas forças. Segunda causa da depressão de Elias, em 19:3. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Ele entrou na caverna da solidão, quando ele mais precisava de gente à sua volta. Olha, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E quando a gente se vê numa dificuldade, muitas vezes nós queremos nos trancar no nosso quarto escuro e não queremos ouvir ninguém do nosso lado. Principalmente os entes mais queridos que às vezes estão ali tentando dar uma força, tentando te ajudar a superar aquele momento, e a gente quer se isolar. Essa é a segunda causa de uma depressão. Deus não nos fez para a solidão. E Elias aqui, ele dispensa até o servo dele, para ele ficar sozinho. E nós muitas vezes fazemos isso, não queremos ninguém à nossa volta. Mas nós precisamos de um ombro amigo sempre, na hora da dor. Nós temos que procurar, não deixar que na hora da sua necessidade você tente resolver sozinho, não. Alguém junto com você pode te ajudar assim, a não deixar você entrar numa depressão. Terceira causa, ele fez uma leitura pessimista da situação que estava acontecendo à sua volta. No 19, do 4 ao 10. Ele entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali juntou a sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Ele pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus. Só que naquela avalanche da apostasia, Deus lhe mostra que havia mais 7.000 homens que haviam permanecido em pé. Elias olhava para a vida, eu pus até aqui assim, ele olhava para a vida como se fosse através do óculos escuro. Quando a gente está na depressão, quando a gente está entrando em depressão, tudo que você olha é cinza. Você não consegue achar graça em nada. Você não consegue enxergar o que está à sua frente. Porque você está olhando para dentro de si mesmo. E era o que Elias estava fazendo ali. Ele perdeu completamente a perspectiva do mundo. Ele pediu para si a morte. Ele julgou que o melhor tempo da sua vida já havia ficado para trás. E que o futuro só lhe reservava um final desastroso. A depressão é uma doença, mas ela é a principal causa do suicídio. Quantos casos nós vemos de pessoas que se matam por não aguentarem, não suportarem a dor da enfermidade? E uma estatística diz que nós temos aqui no mundo muito mais pessoas que se matam do que pessoas que são mortas. Então, existe muito mais suicidas do que homicidas. Quando às vezes você não vê o final da situação, como é que eu vou te explicar isso? Deixa eu ver. Você não vê saída para nada. A única saída que você vê é a morte. Agora, será que Elias queria realmente morrer? Será que quando uma pessoa está deprimida e ela pede a morte,
ela quer realmente morrer ou ela está pedindo aquilo porque ela não vê saída nenhuma? Concorda? É onde eu falo que às vezes não, quando nós temos Deus, a tua visão é outra. A pessoa que não tem Deus, ela só tem aquela visão, aquela situação. E quando ela vê que a situação não tem saída, ela fala, o que eu estou fazendo aqui? É melhor eu tirar a minha vida, porque eu não preciso sofrer mais. Mas quando você tem Deus, você sabe que existe uma saída. Porque Deus sempre coloca uma saída para nós. Sempre nós temos duas situações a decidir. Se você conhece a palavra, se você busca, é a tua fé que vai te fortalecer, é a tua fé que vai te levantar, é a tua fé que vai fazer você enxergar. Agora, quando você deixa ser acometido por toda essa doença e essa depressão, ela só te leva para baixo e te leva ao suicídio. E vou te falar que tem crente se suicidando. Tem. Porque ele não consegue enxergar o poder que Deus tem na vida dele. Ele não consegue aceitar uma enfermidade no seu corpo. Porque ele acha que Deus é que tem que fazer tudo por ele. Não. Nós temos que fazer para que Deus nos traga essa bênção. Para que Deus não permita que nós entremos numa depressão. Porque se a gente se tratar espiritualmente, crente nenhum vai ser deprimido. Com certeza, a depressão pode ser uma doença, mas se você estiver com Deus firme, você não entra na depressão, porque você sabe que tem alguém por você o tempo inteiro, e Ele não vai permitir. Amém? Quando nós estamos encurralados pela tristeza, muitas vezes nós fazemos pedidos precipitados a Deus. Quando Elias fez esse pedido a Deus, para tirar a vida dele, o que Deus tinha como plano para a vida de Elias? Deus iria levá-lo para o céu sem ele passar pela morte. Olha qual era o plano de Deus. E ali Elias estava fazendo um pedido para ser morto. Será que às vezes a gente não faz pedido para Deus que está impedindo que Deus realize o sonho dele na nossa vida? A gente se precipita. Nós queremos sair logo da situação. A gente não deixa nem Deus nos fazer crescer. Porque às vezes o sofrimento é que nos faz crescer e nos aproxima de Deus. É o sofrimento que muitas vezes nos fortalece para a gente continuar em comunhão com Deus. E às vezes a gente quer quebrar isso. A gente quer pular uma etapa. Nós só queremos o finalmente, né? O trajeto está difícil para a gente passar. Vamos ver agora como é que Deus tratou a depressão de Elias. Deus o tratou por 1 Reis 19:5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Tratamento de Deus? Sonoterapia. Verdade. Quando você está depressivo, o sono te alimenta, o sono te faz bem. Porque quando você está, se você não está dormindo, na depressão, a tua mente é inquieta. Você só pensa o que não deve. Então você vê que Deus fez Elias dormir. Então vamos aprender, não que a gente também tem que largar tudo só para dormir, né, gente? Nós temos. Tá certo? Mas é uma forma de a gente não deixar a nossa mente ficar inquieta para se perturbar. Amém? Em 19:6-8, qual foi o outro tratamento que Deus deu para ele? Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Alimentação adequada. Nós temos que cuidar de tudo isso para não entrar em depressão. Porque uma pessoa deprimida, muitas vezes ela sente náuseas, ela sente nojo da comida. Tem pessoas que com o sistema nervoso para de comer, em compensação tem outras que disparam, né, a comer. A depressão leva a pessoa a largar a alimentação. E se você não tiver com o corpo fortalecido, você não tem como fortalecer a alma e o espírito, amém? Deus tratou Elias também, dando oportunidade do desabafo.
Elias estava dentro de uma caverna, mas quando Deus lhe perguntou: o que você faz aqui? Sai. Sai, você precisa falar com gente, você precisa ver gente, você precisa desabafar, você precisa pegar um ombro amigo, alguém conhecido, um parente e contar o que você está passando e o que você está sentindo. Você não pode guardar aquilo para dentro de você, você precisa desabafar. E foi o que Deus fez com Elias. Deus o tratou também revelando que o melhor da sua vida ainda estava pela frente. 19, do 15 ao 18. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Não é isso? É isso mesmo? É. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá para suceder a você. Olha o plano de Deus na vida de Elias. Elias, olha o que ele estava interrompendo quando ele pediu a morte. Ele ainda tinha que ungir o rei da Síria. Ele ainda tinha que ungir um rei de Israel em substituição a Acabe, e ainda ele tinha que ungir o seu substituto, que era Eliseu. Tudo isso ainda estava preparado para Elias. Quando ele pediu a morte, ele ia interromper tudo isso. E o que nós sabemos o final dele? Ele foi levado num carro de fogo no redemoinho, sem passar pela morte. Então, gente, aqui é a história de Elias, só que nós temos situações nas nossas vidas que nós nos deixamos levar, sim. Então, isso aqui é como um alerta. Eu não estou dando explicação de doença, que não é o caso não, mas é um exemplo do que acontece nas nossas vidas. A dor e o sofrimento não devem nos afastar da presença do nosso Pai Celeste, porque ambos devem servir para que aprendamos a confiar ainda mais no Senhor. Até mesmo diante da morte, o crente verdadeiro pode continuar a confiar no Senhor. Nós sofremos a dor da perda, nós sofremos a dor da saudade. Nós temos uma igreja que ora por nós com conforto quando nós precisamos. Nós temos um aparato total que Deus nos dá. Deus, Ele não muda nunca. Ele continua a operar milagres e maravilhas. Todavia, não podemos esquecer da sua soberania. Ele opera quando quer e à sua maneira, não à nossa maneira. O homem sem Deus desconhece o seu futuro, mas o crente tem a certeza da vida eterna e sabe que o Senhor jamais o deixará. Eu não sei se a sua enfermidade, se a minha enfermidade está no corpo, está na alma, está no espírito, mas eu sei que nós podemos ser alcançados por Deus em qualquer área das nossas vidas. Nós não podemos desviar os nossos olhos do Senhor. Nele nós encontramos a cura e a força para suportar dor e sofrimento humano. O mendigo, sentado lá na porta do templo de Formosa, quantos anos ele estava ali esperando, né? E ele esperava que alguém pudesse carregá-lo para levá-lo para dentro do tanque, para que a hora que as águas se movimentassem, ele pudesse ser curado. O tempo que você está esperando pela sua cura, eu não sei. Se ela vai ser hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 10, Deus é que sabe. Aquele mendigo estava 38, sentado. Dificilmente teria alguém, porque todo mundo que andasse iria chegar na frente dele, não é verdade? Mas naquele dia, Jesus passou. E ele olhou para Jesus. Ele não olhou para a circunstância dele, ele olhou para Jesus. E Jesus o curou. Então nós, independente do que temos, nós sabemos que Deus está aqui. Nós sabemos que Jesus se faz presente. E não tem doença, não tem enfermidade, pode dar o nome que for, que Ele não possa tirar do nosso meio. Nós só temos que saber agir da maneira certa. Nós temos que nos prevenir, nós temos que nos tratar, nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar da alma, nós temos que cuidar do espírito para ter uma vida saudável. Mas não temos que cobrar de Deus, porque mesmo que venha algum tipo de enfermidade, nós temos que saber que Deus não vai nos abandonar.
Por mais que a gente venha sofrer, Ele não deixa a gente. Ele está ali o tempo inteiro. E essa música que ficou na minha cabeça o tempo inteiro, desde o domingo, era essa música de mover as águas, desse mendigo. Que eu falei, Senhor, alguém o Senhor está querendo curar. Eu não sei. Todos nós precisamos de uma cura do Senhor. Todos nós precisamos de milagres. Tem uns que é mais, vai além de uma cura. Precisa de um milagre. Eu vou pedir para a Sâmia colocar o louvor. Eu quero que primeiro vocês ouçam. Depois, quem sentir de vir na frente, venha que nós vamos estar orando. Porque nós temos que estar unidos, juntos, no mesmo propósito, intercedendo um pelo outro, confiando que nós vamos alcançar todas as graças do Senhor. Amém?